Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério Worldwide Wings. O tema de hoje é: Nossa vida é a prova. Isaías 53, verso 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Yeshua, Yah, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E em Isaías 43, verso 1, a Bíblia diz: Mas você nos redimiu e nos chamou pelo seu nome, somos seus. E quando você se tornou nosso pastor, o que Yah diz por meio do profeta Oséias, ainda se aplica a todos nós. Oséias 8, verso 12 diz: Se eu escrevesse minhas leis, Torá em hebraico, para ele 10.000 vezes, elas seriam consideradas coisas estranhas. Todos nós consideramos a Torá como estranha. A palavra hebraica para estranho ou estrangeiro é zur, e significa alienado e meretriz e prostituta. Por meio do Espírito de Elohim, o Ruach HaKodesh, percebemos gradualmente que estávamos vivendo em alienação, até mesmo em prostituição espiritual. Yeshua nos chamou para sair dela e nós nos permitimos ser chamados para os termos da aliança do casamento encontrados na Torá. Descobrimos nossa verdadeira identidade e estamos continuamente em um processo de mudança e restauração. John Stott, um pregador britânico, disse certa vez: Não somos como todo mundo, não porque sejamos melhores, mas porque admitimos que estamos quebrados, admitimos que precisamos da graça, admitimos que estamos longe de Deus e que precisamos que Ele nos santifique e nos consagre. Por sua graça, recebemos um coração transformado. Conhecimento, mesmo da palavra de Elohim, ou a atividade religiosa por si só, não é uma marca se o coração não tiver sido mudado. Elohim promete em Ezequiel 36, verso 26, que nos dará um novo coração. Ezequiel 36, verso 26 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Não se trata de uma mudança superficial ou da adoção de rituais religiosos, mas de uma transformação profunda e completa, de dentro para fora. Encontramos um padrão bíblico na vida de Saul. Ele era um fanático por Elohim, conhecia as escrituras como um fariseu, como nenhum outro, mas seu coração estava longe de Elohim. Ele perseguiu os primeiros cristãos do Messias e foi somente quando conheceu Yeshua na estrada para Damasco que seu coração mudou. E o coração circuncidado, transformado, seguindo as instruções da Torá, também é um sinal da nova aliança. Em Jeremias 31, verso 33, a Bíblia diz: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse Yah. Porei a minha lei, a minha Torá, no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Elohim muda nosso coração e com isso nossos valores, nossas metas e todo o nosso estilo de vida mudam. Por meio de sua graça, recebemos também um amor inabalável pela verdade. Essa transformação também inclui uma fome pela verdade, mesmo que ela traga desvantagens e custe muito ou tudo. A palavra de Elohim nos adverte em 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E estamos vivendo nessa época.
Ouvimos mensagens como a teologia da hipergraça, que diz que o Espírito Santo não convence mais os cristãos crentes do pecado, porque Deus já perdoou e esqueceu todos os seus pecados e os vê como perfeitos em Jesus. Não queremos mais nos comprometer, porque sabemos que a verdade é uma pessoa, Yeshua, que diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. A fome pela verdade também nos permite deixar as redes de rituais e tradições religiosas, quando percebemos que os ensinamentos de pessoas ou comunidades contradizem a palavra de Elohim. Colossenses 2, verso 8 diz: tenham cuidado para que ninguém nos roube por meio de filosofias e enganos soltos, de acordo com a doutrina dos homens e as regras do mundo, e não de acordo com o Messias. Por meio de sua grande graça, recebemos também resistência nas provações. Passamos e teremos que passar por provações, sofrimento e oposição para que a nossa fé seja testada em profundidade. João 16, verso 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Abraão, Jó e Daniel, para citar apenas alguns, servem como testemunhas disso. O que caracterizou Jó foi a forma como reagiu quando perdeu tudo: seus filhos, seus rebanhos, suas riquezas e também sua saúde. Ele se recusou a renunciar a Elohim e abandonar sua fé. E no final, por causa de sua fidelidade, Elohim o restaurou e o abençoou mais do que antes. Para nós que vivemos hoje, as provações também podem se apresentar de várias formas. Entendemos que nosso sofrimento não é inútil. Toda dificuldade tem um propósito. Elohim as utiliza para nos purificar e separar os verdadeiros dos falsos. Há também aqueles que só seguem Elohim quando as coisas estão indo bem para eles. Permanecemos fiéis, porque a nossa fé é genuína, mesmo quando é muito difícil. Tiago 1, verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que já prometeu aos que o amam. A recompensa prometida por perseverar é a coroa da vida. Por sua graça, temos desejo de santidade. Não só temos um coração transformado, um amor inabalável pela verdade e perseverança nas provações, mas também um desejo inabalável de santidade. Ansiamos por ser separados para Yahvé e viver de uma forma que agrade a Elohim. 1 Pedro 1, 15 ao 16 diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em todo o seu procedimento, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é uma característica que nos define. Nós nos esforçamos para alcançá-la, porque amamos Yeshua e o Pai Celestial. A santidade é uma característica de Elohim, que ama a pureza e rejeita o mal, o que significa que ele é separado e completamente distinto de qualquer coisa que nós, humanos, possamos reconhecer e entender. No entanto, como ele nos ama e quer que sejamos capazes de entender o que ele classifica como santo, ele nos dá muitas instruções sobre santidade, especialmente em Levítico. E a santidade tem seu preço e significa dizer não às coisas que o mundo ama e celebra, e ser guiado pelo Espírito de Elohim. E a santidade não se refere apenas ao que você evita, mas ao que você busca. Ou seja, buscar a retidão e refletir cada vez mais o caráter dele. Do lado de fora, a santidade parece uma restrição, mas para nós é liberdade. Por sua grande graça, temos conexão com Elohim. Não somos apenas pessoas de fé, mas também de oração. Oração que move montanhas e traz a vontade do céu para a terra. Não vemos a oração como um último recurso em tempos de crise ou como um dever religioso. Nós a vemos como a nossa conexão com a presença de Elohim. Sua palavra nos diz: orem sem
cessar. Deem graças em tudo, porque esta é a vontade de Elohim no Messias Yeshua para vocês. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso significa viver em constante comunicação com Elohim. A oração é quem você é. Muitos modelos das escrituras sagradas oravam. Como Daniel, por exemplo. Ele orava 3 vezes por dia. Elia orou e desceu fogo do céu. Ana orou e recebeu. E Yeshua se retirou várias vezes para orar. A oração nos coloca na presença de Elohim e nos leva a um relacionamento íntimo de amor com Ele. E não se trata apenas de nós concentrarmos no que Elohim pode nos dar, mas em como podemos nos alinhar com a sua vontade. E é comum que as orações mais profundas surjam de nossas lutas mais profundas. Tomemos Jó como exemplo. Quando perdeu tudo, ele se prostrou em adoração diante de seu Elohim. Ele lhe fez perguntas, mas não desistiu. E no final, Elohim lhe devolveu tudo porque ele permaneceu fiel. Oramos quando tudo desmorona e quando o mundo nos diz para desistir. E é por isso que nossa fé é inabalável. A oração não muda apenas as situações, ela muda a nós que oramos. Por sua grande graça, nós produzimos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito flui naturalmente de nossa vida. Yeshua diz: portanto, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Mateus 7:21. O fruto do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Na fé, esses frutos são vistos como qualidades ou virtudes que podem crescer e se desenvolver em um crente por meio do Ruach HaKodesh. Eles servem como padrão para uma vida piedosa e devem ser refletidos em nossas ações e caráter. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.